Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Podem se assentar em nome de Jesus. É uma honra e uma grata felicidade estar aqui. Eu sempre digo, quando eu vou começar a falar ou pregar alguma coisa, né, que o Senhor tem uns caminhos engraçados às vezes. Ele lá atrás usou a mulinha e aqui ele usa a burrinha para falar, porque olha só Jesus na minha vida. Eu digo isso porque eu sempre fui uma pessoa que sempre tive muita dificuldade para falar. Então, quando eu vou falar assim, eu sempre gosto de glorificar o nome do Senhor, porque eu não falava. Eu era uma pessoa que eu ficava quieta, eu não me comunicava. Quando eu comecei a falar, eu falava bem baixinho. Assim, não conseguia falar, não conseguia conversar com as pessoas. E aí, mesmo eu sendo desse jeito, o Senhor me chama, e assim Ele vai moldando. Então, glória a Deus por isso. Então, se eu estou aqui é para honra e glória do Senhor, louvado seja o nome dEle. E aí, eu já vou entrar no assunto que eu quero trazer hoje, que o Senhor falou comigo, só que hoje eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou primeiro dando contexto, algumas palavras, e aí no final a gente lê a palavra que foi o que fechou a pregação, o que fechou aquilo que o Senhor falou comigo. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus? Amém. Hoje eu quero falar sobre crise existencial. Os irmãos, alguns já vieram aqui falando dos dias maus, dos dias de dificuldade, que a gente não está se sentindo muito bem, não está se sentindo muito legal, e é exatamente sobre isso que eu quero falar. Eu passei por uma crise existencial nesses últimos dias, e aí eu virei para o Senhor e fiquei, e agora? O que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Não sei os irmãos, mas eu particularmente, quando é final de ano, quando é esses tempos assim, que a gente fica mais pensativo, né? Faz uma jornada assim pela nossa vida, final de ano, começo de ano, eu sempre fico muito pensativa sobre a minha vida. E eu penso bastante, fico refletindo as coisas que eu fiz, o que eu vou fazer, enfim. E eu começo a me questionar. O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo? O que eu vou fazer? E aí essas perguntas foram um choque para mim. Chegou meu aniversário. Aí eu tive uma crise existencial. Eu comecei a ficar, meu Deus, o que eu sou? O que eu faço? O que eu vou fazer, meu Deus? Aí o Josué virou pra mim e falou assim, começo de ano, quais são as suas metas? O que você quer fazer? Eu virei, eu não sei. E aí na noite do meu aniversário, eu me peguei chorando, desesperada, falando, meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Me descontrolei. Chegou o dia mau, chegou a crise na minha vida. E aí, isso me faz pensar em alguma coisa que eu aprendi com a Silvia e o Roberto, que eles sempre falam do quartinho escuro. Que a gente tem dentro de nós um lugar em que a gente guarda as coisas que a gente não quer mexer. A gente guarda lá dentro os assuntos proibidos que a gente não quer falar com Deus, as vivências que a gente não quer resolver, as lembranças do passado, aquilo que mexe com a gente. Às vezes a gente guarda aquela sujeira em um lugar que a gente não quer mexer lá. E aí, se a gente não trata isso com o decorrer, todo mundo tem o seu quartinho escuro, né? Onde você guarda lá as suas coisas. Se você vai guardando lá naquele lugar e não conversa com o Senhor sobre aquilo, não trata aquilo, chega um dia que é a gota d'água. Que aí você vai ter que fazer aquilo por obrigação. Aí tem um exemplo que aconteceu que foi lá em casa. Lá em casa, a minha casa tem embaixo da escada um lugar lá que eu tava guardando todas as bagunças, né? E todas as vezes vinha um pensamento, você tem que arrumar essas coisas. Você tem que arrumar essas coisas, porque vai chegar um dia que você vai ter que passar, você vai passar vergonha, porque você não arrumou isso. Que nada, vou passar vergonha nada, vou deixar lá. E cada vez mais entulhando. Pegava uma madeira velha, quebrada, colocava lá. Tudo que era velho, quebrado, eu jogava embaixo dessa escada, né? Até que chegou o dia em que foram os pedreiros lá em casa arrumar. E eu não tinha tempo para arrumar embaixo da escada. Não me sobrava tempo nenhum. Aí um dia de manhãzinha, 6 horas da manhã, o cara falou, se você arrumar lá embaixo, né, e tal. Aí eu falei, não, vou arrumar, só que eu não tinha tempo. Aí aconteceu isso, 6 horas da manhã, o cara me bate na porta e falou, dona, a gente vai ter que arrumar aqui embaixo da escada, porque não dá pra eu trabalhar com isso. Eu falei, poxa vida, chegou o dia, hein? Chegou o dia, agora você é obrigada a mexer nessas coisas que eu não queria mexer, que eu guardei, mas que eu tinha, era meu dever fazer isso, porque eu que baguncei. Aí nós fomos lá, né? Fomos lá, mas não foi tranquilo não. Ele começou a mexer comigo, né? Tive que arrumar com ele. Arranjei um tempo lá na hora, porque foi urgência, né? Aí tá, nós arrumamos lá. Cada coisa que ele pegava, ele me perguntava, isso aqui? Por que você tá guardando isso, mulher? Olha essa escada velha aqui toda quebrada, por que você tá guardando isso? Nossa, meu Deus, olha esse saco aqui que tá aqui. Pra que isso, essa madeira velha? Por que você tá guardando isso? Aí pegou um saco, ele, meu Deus, que futum é esse, rapaz? Parece que tem rato morto embaixo dessa escada.
cada coisa que ele falava eu ficava mais branca. Eu ficava pálida, eu ficava, meu Deus do céu, me tremendo assim. Homem, para de mexer aí, pelo amor de Deus. Mas não tinha como. Cada coisa ele ia mexendo e perguntando. E eu ficava com a minha cara onde? No chão. Ele perguntava, eu falava, moço, eu que tenho. Foi para aí, não consegui arrumar, é isso. Ele, meu Deus, e essas latinhas, moço? Eu é pra eu trocar depois, moço. E essa madeira velha, é por causa do guarda-roupa. Enfim, tive que explicar tudo pro moço, porque ele ficava me perguntando das coisas. E tava super desagradável. Tanto mexer lá, por conta da bagunça e da caatinga que tava, porque acho que, enfim, alguma coisa morreu lá. E aí, foi exatamente isso que aconteceu. Eu peguei algumas coisas na minha vida, fui entulhando lá dentro do meu quartinho escuro do meu coração, guardando as coisas que eu não sabia lidar. Falei, vou guardar. Não, Senhor, não mexe aqui não vou mexer aqui não vou orar sobre isso, eu vou orar depois. Até que chegou o dia que eu fui questionada sobre essas coisas. É igual Adão, né? Na palavra de sábado, de domingo, que o seu Roberto falou, que aí Deus já sabia o que Adão tinha feito. Mas ele perguntou, porque ele queria saber, ele queria que Adão falasse. Falava, onde que você tá, Adão? Ai, eu me escondi. É igual homem, por que você tá guardando isso, mulher? Ai, é por causa disso. Aí, as coisas vão aparecendo, igual o homem perguntando. Deus vem, por que você tá guardando isso? Por que você tá com isso no seu coração? Qual é o motivo de você estar guardando isso aqui, ó? Aí mostra pra você. Até que chega um momento que a gente não sabe lidar com essas coisas. E essas questões vêm como um baque. E aí gera na gente o quê? Essa crise a gente não sabe responder. O moço, é como se fosse o moço mostrando um saco todo fedido. Aí você fala, meu Deus, eu que guardei. Mas eu não sei como foi parar aí. Mas na verdade a gente sabe. Porque foi a gente que guardou lá, embaixo da escada, dentro do nosso coração. Então, foi essa coisa que aconteceu comigo, para eu ter essa crise existencial. Eu fui guardando coisa que parecia boba, mas eu tenho uma frase que o Josué sempre fala que eu acho legal, que a gente nunca tropeça em montanhas, a gente vai tropeçando em pequenas pedras. E é isso que acontece, a gente vai guardando uma coisa aqui, guardando lá, quando a gente vai ver, pronto, quartinho escuro, tá entupido, e aí chega um momento que a gente tem que tratar isso. E aí, esse processo que eu tive lá com o moço da escada foi vergonhoso, desconfortável, um sentimento assim, fiquei com raiva, fiquei triste, mas me fez me mexer. Me fez lá falar, não, tenho que resolver isso. E a mesma coisa aconteceu com essa crise que eu tive. Falei, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa. Não dá pra eu continuar assim. Não dá pra eu ficar perdida aqui, falando, ai, eu não sou nada, não sou ninguém, meu Deus do céu, quem eu sou, quero morrer, meu Deus do céu, me leva logo dessa terra, vou levantar os braços, e aí o Senhor me leva, por favor. Tinha que fazer alguma coisa. Na nossa vida, a gente só se mexe quando o caldo entorna. Quando esquenta a panela, o sapo pula. Quando lá acontece alguma coisa que a gente se movimenta. Porque quando tá tudo tranquilo, a gente vai deixando. Quando não aparece febre, a gente não vai no médico. A gente não busca antes de acontecer. E pelo menos eu fiz assim, né? Quando chegou o momento de dificuldade, foi quando eu comecei a agir, fazer alguma coisa. E aí, vem pra primeira coisa que o Senhor me conversou comigo. Que, primeiro, não deixar o quartinho escuro chegar a esse ponto. Tratar das coisas com o Senhor antes. Tratar as coisas como elas devem ser feitas. Tá com problema? Fala com o Senhor. Trata isso diretamente com Ele. E aí vem a primeira coisa que o Senhor falou pra mim, foi sobre plantação e colheita. Mas aí, antes disso, tem uma parte que o seu Roberto fala, que eu sempre guardo no meu coração, que é a oração dos corajosos. Salmo 139, 23. Falando desse quartinho escuro, né? Que a gente não tem coragem de mexer. Aí, dá pra colocar aí? Seu Roberto sempre comenta dessa parte que Davi fala. Salmo 139, 20. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. O próximo. Vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. A oração dos corajosos. Tem que ter coragem para falar isso para Deus, hein? Tem que ter coragem, fazer essa oração para não deixar o quartinho escuro ficar entulhado, para não deixar ficar coisas lá que mal resolvidas. Então, essa parte é uma parte que pra gente não deixar coisas que a gente não quer resolver. Então, colocar diante do Senhor, olha, Senhor, nos meus caminhos, tem alguma coisa? Quero conversar sobre isso. Sobre esse assunto aí pertinente, essa coisa que eu não tô querendo resolver, vamos conversar sobre isso. Então, oração dos corajosos, chegar para Deus e falar, pode me falar, me mostra cada uma das coisas e vai me perguntando sobre elas, que a gente vai resolver juntos. Aí, a primeira coisa que o Senhor me falou, que eu falei para os irmãos, sobre plantação e colheita. Quando
eu falo pro Senhor pra Ele me explicar as coisas como se eu fosse uma criança de 5 anos, que eu tenho muita dificuldade. Aí eu comprei um livro de devocional muito legal. Eu passei por essa crise e eu falei, tenho que resolver isso. Vou começar orando e jejuando pra valer. Ah, não tô querendo fazer? Vou fazer. Ah, não tô querendo ler? Vou ler. Ah, não tô querendo orar? Vou orar em nome de Jesus. Deus vai me ajudar. E aí fui fazendo o devocional e com o devocional o Senhor foi falando comigo. E aí foi engraçado que um devocional eu comprei de jogos. E aí é legal porque eu sempre gosto assim de trazer pra algo que seja visual e que também que eu entenda. Ou jogos, séries, essas coisas assim, aí eu acho legal, divertido. E aí o Senhor falou comigo sobre plantação e colheita através de um jogo chamado River Raid. Não sei se é assim a pronúncia do inglês, desculpe aos teachers aqui presentes. Que é assim, é um jogo que ele é clássico de Atari, bem antigo, e é de tiro. E aí é um aviãozinho que ele vai passando sobre um rio e ele tem que enfrentar os barcos que aparecem, helicópteros, enfim. Ele tem que enfrentar todos esses bichinhos que vão aparecendo, barco, helicóptero e tal, durante todo o percurso. Só que, e uma coisa legal também, foi desenvolvido por uma mulher, em uma época em que a predominância era só de homens. Aí a mulher foi e fez esse jogo que foi um dos clássicos de tiro. Aí chegando no final, tinha uma lenda, um mito sobre qual seria o final desse jogo. Porque era limitado, né, por conta dos cartuchos, não dava pra ter muitas fases. Então quando chegava em 999.999 pontos, ninguém sabia o que acontecia. Aí até que um dia alguém conseguiu chegar e percebeu que quando chegava um ponto antes, quando dava o limite, o que acontecia com o aviãozinho? Ele explodia. Como dizia a tia Paty, papocava. Aí, o que o aviãozinho, o aviador passava o caminho todo fazendo, era o que ele plantava, ele colhia no final. Ou seja, ele plantava destruição, destruindo os barcos, destruindo tudo. No final, ele plantava exatamente a mesma coisa, a sua destruição. Aí, tem a palavrinha que eu quero trazer em Gálatas 6:7. Aí o Senhor foi me falando sobre isso. Porque essa crise que eu tive foi diferente das outras. Foi diferente das outras. Nossa, quando às vezes eu tinha essas crises existenciais, eu ficava anos e tempos e falava, não, Senhor, não fala comigo, não quero nada, não quero ninguém. Ficava igual Elias na caverna. Só que dessa vez foi diferente, porque pelas plantações que eu fiz no passado. Pelas plantações, plantando. Olha lá, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Tem uma coisa que a minha avó sempre fala, que hoje eu descobri que tem na Bíblia, Oséias, quem planta vento, colhe tempestade. Na nossa vida a gente não vai colher nada diferente do que aquilo que a gente plantar. Se a gente plantar abacaxi, a gente não vai colher maçã. Se a gente plantar bondade, a gente vai colher bondade. Se a gente plantar empatia, a gente vai colher empatia. E no nosso relacionamento com Deus, se a gente colher diariamente, plantar lá e plantando no nosso relacionamento com Ele, colocando a sementinha, quando a gente passa pelo momento de dificuldade, a gente pode colher disso, desse relacionamento que a gente tem com Ele. E aí eu falei assim, é verdade, Deus. É verdade. Eu só pude agir de uma maneira diferente porque eu fui plantando no meu passado e hoje eu posso colher isso. Fui plantando, fazendo escolhas na minha vida diariamente. Plantando orar, plantando colocar a sementinha na oração, plantando colocar a sementinha na palavra. E isso foi o que eu colhi para poder conseguir passar por essa crise que eu tive. Então, o Senhor falou, presta atenção nas suas escolhas, no que você está fazendo. Porque o que você planta, você colhe. Não tem como você fugir disso. Não tem como você passar o joguinho inteiro destruindo todo mundo e no final querer que apareça uma rosa, um parabéns, uma coisa. Não. Vai ter a destruição lá porque foi o que foi plantado. E aí eu falei, amém, Senhor. Então, a fé diariamente, que é o conhecimento que eu fui plantando, eu pude com essa fé enfrentar esse momento de dificuldade que eu tive. De algo que eu comecei plantando lá atrás. Então o Senhor falou, presta atenção no que você plantou e no que você vai querer continuar plantando, para que nas próximas vezes, nas próximas lutas, dificuldades que você tiver, você consiga passar por essas coisas. E aí eu falei, amém, Senhor, amém, recebo isso. Então, prestar atenção com aquilo que eu estou plantando. Aí a segunda coisa que o Senhor falou comigo foi para eu tomar cuidado com superficialidade. Superficialidade no sentido de ficar só no raso, ficar só assim, na tranquilidade, no plano e não buscar mais profundamente. Nós estamos vivendo uma época em que a superficialidade das coisas ela é muito cômoda. Então,
se a gente parar para perceber, todas as coisas estão sendo estímulos muito rápidos para a gente se conformar com isso. Estímulos rápidos, coisas que já vem pronta, para a gente para o nosso cérebro não entender que as coisas difíceis geram coisas boas também, difíceis de fazer. Então, por exemplo, os vários vídeos cada vez mais rápido, coisas mais rápidas, vão fazendo o nosso cérebro se adaptar com coisas que vão gerar uma recompensa momentânea e rápida. E às vezes a gente quer trazer isso para o Senhor. Falar, Senhor, eu vou fazer o básico e aí o Senhor me dá aí. Também, me dá recompensa aí, rapidinho. Mas não é assim. E aí, o Senhor trouxe para mim fazer uma análise das coisas que eu estou fazendo superficialmente. Que eu estou ficando nesse lugar de comodidade e não buscando me aprofundar, não buscando estar mais profundo. E aí, tem essa questão das conquistas rápidas. Eu até tinha visto um documentário de um moço falando sobre isso, de que depois, quando o nosso cérebro, quando a gente está acostumado com esse estímulo rápido, com esse retorno rápido das coisas, tipo, eu vou fazer o mínimo possível de esforço para ter a recompensa que eu quero, é muito difícil sair disso. É muito difícil porque se torna um hábito para o nosso cérebro, e aí tudo que ele puder poupar energia, ele vai fazer para conquistar aquilo rapidamente. E tem também outro joguinho que eu vi, que eu achei legal, que foi em outro dia de devocional, que se chama Pitfall. Pitfall, não sei como se pronuncia. Pitfall? Que é outro joguinho que aí o Senhor me ensinando com coisas assim bem didáticas para eu entender, né? Eu falei, amém, Senhor. Amém, fala comigo mesmo. Aí ele é um jogo de aventura. Diferente do outro que eu falei pros irmãos, é um jogo de aventura. Aí tem tipo um aventureiro, como se fosse Indiana Jones. Ele passa lá por uma selva, e aí ele tem que enfrentar umas coisas que aparecem, não uns monstrinhos, mas como se fossem umas cobrinhas. Aí aparece esse negócio rolando, e aí ele tem que passar por esses obstáculos, e ele tem 20 minutos pra recolher 32 tesouros. Esse é o objetivo do jogo. Em 20 minutos, colher 32 tesouros. Só que, em algumas fases, existe uma escada que dá para descer para o subsolo. Só que nesse subsolo, aparece um escorpião gigante. Então, quem ia para baixo no subsolo e enfrentava esse escorpião ia ser bem mais difícil, bem mais complicado. Então, as pessoas tentavam ficar jogando só na superfície desse jogo. Mas o próprio criador do jogo, ele disse que se a pessoa só fosse por cima, ela não ia conseguir chegar à conclusão do objetivo do jogo, que era conquistar os 32 troféus. Só se ela fosse por baixo e aí passasse as fases mais rápido para conseguir pegar esses tesouros. Aí faz a ligação com o que eu quero trazer para os irmãos, que é fugir da superficialidade. Fugir do que vai ser mais fácil pra gente, do que vai ser mais assim rápido. Por exemplo, Senhor, eu não tô querendo orar hoje, não vou orar não. Vou ficar aqui só na minha. Amém, o Senhor sabe do meu coração, o Senhor sabe de todas as coisas. Não, Senhor, não tô querendo ler hoje, não vou ler não, Senhor. O Senhor sabe, levando a vida só superficialmente. Orando só o básico, lendo só o básico. Falando, Senhor, já fui na igreja hoje, já li a Bíblia domingo, durante toda a minha semana não vou fazer mais nada. Eu digo isso porque às vezes são coisas que eu falo pra mim mesma. Falo, será que eu tenho mesmo que fazer isso? Será que eu tenho mesmo que fazer? Eu já fiz ontem. Vou ter que fazer. Vou ter que buscar ir mais profundo. Porque se eu não enfrentar o subsolo, se eu não me colocar no desafio de tentar descer lá e ir procurando mais, eu não vou conseguir cumprir o objetivo, não vou ter a experiência de ter a aventura completa. Então, com o Senhor é a mesma coisa. Se eu não buscar aprofundar o meu relacionamento com Ele, eu não vou conseguir pegar e ter o retorno necessário, o retorno que se tem quando nós temos um relacionamento real com Ele. E nós vemos em Romanos 11:33, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. A profundidade da riqueza, só aquilo mesmo. A profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. É rico aquele que conhece a Deus. Encontra riquezas, encontra aquilo necessário para ele ter uma aventura plena, uma vida plenamente. E aí, o Senhor falou comigo sobre, você precisa se aprofundar. Você precisa se aprofundar no conhecimento de mim para que você se conheça, para que você saiba quem você é, para você ter autocontrole, para você passar por esses momentos de dificuldade,
para você enxergar em mim as falhas que tem em você, para você ver através do meu caráter aquilo que você precisa mudar no seu. Eu falei, amém, Senhor, amém, amém, fala comigo. Mas é claro que não é nada fácil, é uma jornada em que a gente tem que prezar as nossas disciplinas espirituais. Essas disciplinas que são a oração, jejum, a leitura da palavra. Ai, Senhor, aí eu me peguei, ai, Senhor, eu não quero orar, perdi o controle. Uma das coisas que o Senhor falou também grandemente comigo foi sobre essa parte de perder o controle. Porque quando eu estava passando por esse momento que eu falei para os irmãos de crise existencial, eu perdi o controle. Eu falei, não, Senhor, não estou conseguindo mais. Deixei a minha mente, deixei a ansiedade tomar conta da minha mente, meus pensamentos ficaram um turbilhão, porque antes eu sempre digo que a minha mente era o pior lugar para se habitar, mas eu morava nela, então não tinha para onde eu fugir. Meu pensamento era algo que não parava, era parecia fio batendo no outro, todo o tempo era não parava um segundo. E eu nunca mais tinha experienciado aquilo, porque eu estava mantendo o controle com aquilo que eu conhecia do Senhor. Mas nesse momento dessa crise, voltou. E aí os pensamentos começaram, a ansiedade tomou conta da minha cabeça e eu perdi o controle. E eu falei, não, Senhor, eu não quero mais viver, quero morrer, me leva agora. E foi como se fosse, não sei se os irmãos assistiram o Divertidamente 2. Tem uma parte em que tem lá os sentimentinhos, a ansiedade toma conta do sistema lá da menina, e ela fica doida, ela fica correndo de um lado pro outro, fica... E foi assim que eu fiquei. Eu não conseguia fazer nada, eu falei, Senhor, eu só quero dormir. Aí o Espírito Santo no meu coração, vai orar, você precisa orar, você precisa... Eu falei, não quero, os pensamentos, não consegui orar, não consegui dormir, fiquei a noite toda pensando lá, pensando cá, e os sentimentos, ou seja, perdi o controle, deixei na mão da ansiedade. E aí foi uma das coisas que o Senhor falou comigo, presta atenção no seu autocontrole. Você precisa ter esse controle de si mesma, mas para você ter esse controle de si mesma, você precisa conhecer profundamente a mim, para que você saiba quem você é. E assim você saiba os seus limites, assim você saiba os lugares que você precisa acessar, da maneira que você precisa, e me conheça profundamente. Busque cada vez mais um relacionamento mais profundo comigo. O Senhor é infinito. Por mais que a gente busque, a gente nunca vai conseguir entender Ele por completo. Então, sempre tem algo a mais pra gente buscar do Senhor, pra gente aprender mais sobre Ele. E aí, Ele falou pra mim, você precisa pegar o controle de volta. Você precisa pegar esse controle de volta e, com isso, tendo o seu autocontrole. E aí, Provérbios 16:32 fala, nessa parte de conselhos, sobre ter esse autocontrole. E aí teve até uma experiência que eu achei engraçada, que foi um exemplo disso, que foi eu sair com a minha amiga pra vender gelinho. Ela tava precisando, né? Aí ela falou, vamos comigo? Eu falei, vamos. Aí a gente falou, vamos vender gelinho lá perto do parque, né? Perto de um parque lá, tem bastante gente, o pessoal vai comprar. Fomos lá. Aí, chegando lá no parque, tinha várias pessoas correndo, já no seu projeto fitness, projeto verão, já falando... Tenho certeza, todo mundo deve ter feito uma lista, nessa lista tá lá, projeto fitness, queimar os bacon do ano novo, dessas tudo, e estavam lá todo mundo correndo. Vocês acreditam que nenhuma dessas pessoas que estava correndo quis comprar o gelinho? Eu fiquei impressionada com o autocontrole dessas pessoas. Falei, gente, é isso aí, tem que ter esse autocontrole. Você tá lá no seu projeto fitness, correndo pelo parque, aparecer duas meninas falando, quer gelinho? Não. Falei, aplaudo esse autocontrole. É o autocontrole de falar, não, eu sei o meu foco, eu sei onde os meus olhos estão, eu sei onde eu quero chegar, e se aparecer alguma coisa tentando me descontrolar, tentando me tirar desse foco, eu vou falar, não quero gelinho, não vou comprar. Falei, amém, esse autocontrole aí, de falar, não quero. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar essa cidade. E esse controle vem através de outra coisa que o Senhor falou comigo, de se aprofundar, de conhecer mais o Senhor, de ter as práticas espirituais, de buscar, colocando cada vez mais plantinhas e sementinhas no relacionamento com Ele, para que assim o Espírito Santo que habita em nós possa nos mostrar como ter esse autocontrole, possa nos mostrar nos ensinar a colocar diariamente aquilo que nós precisamos na nossa vida, que em Gálatas 5:22 fala um pouquinho disso, das coisas que a gente precisa saber controlar em nós mesmos,
Porque o Senhor nos ajuda através do Espírito Santo. Mas quando está na prática, a gente que escolhe se descontrolar, a gente que escolhe xingar todo mundo, a gente que escolhe falar, não, Senhor, eu não quero mais, quero morrer. A escolha no final é nossa. Mesmo passando pela crise, mesmo passando por um momento de dificuldade, de adversidade, no final a última escolha é nossa. A gente que escolhe colocar a nossa paz em outro lugar. Falar, Senhor, estava aqui com o Senhor, o controle? Não, eu quero colocar aqui. E assim perder esse controle que estava com o Senhor. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Domínio próprio. Isso que o Espírito Santo nos dá. E nós conquistamos através do nosso relacionamento com Deus. Plantando diariamente no nosso relacionamento com Ele, para que Ele nos mostre como que nós devemos agir através do Espírito Santo na nossa vida. E aí eu falei para o Senhor, amém, Senhor, amém. E o Senhor tem sido bom, porque Ele fala conosco, Ele nos mostra e Ele é paciente. Ele é paciente. E ver a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã nas nossas vidas é algo que a gente olha e fala, meu, que amor é esse? Que amor é esse? Mesmo a gente fazendo a mesma besteira às vezes de novo, mesmo a gente passando pela mesma situação, Ele ainda é amoroso, Ele ainda é cuidadoso e a misericórdia dele ainda age nas nossas vidas para falar, é assim, é desse jeito. Já falei uma vez, mas eu vou falar de novo. Adão, onde você está, Adão? Eu quero que você me fale. Eu quero que você diga o que aconteceu, mesmo já sabendo. O Senhor sabe das dificuldades que a gente enfrenta, Ele sabe das nossas lutas, daquilo que a gente tem internamente, mas são assuntos que a gente precisa tratar com Ele. A gente precisa tratar diretamente para não deixar que isso se entulhe no nosso quartinho escuro. Não deixar que se entulhe lá o lixo embaixo da nossa escada até chegar o momento de urgência, em que a gente vai ser pego desprevenido numa situação que a gente não consegue controlar direito. E, por último, olha, hoje até que eu fui rápido. Eu tô tentando falar também mais calma, tranquilamente, porque às vezes eu falo assim, eu consigo falar muito rápido, e às vezes eu pareço uma metralhadora, né? Aí eu falei, não, eu tenho que me controlar. O Senhor me dá autocontrole, também dá autocontrole da minha dicção. Aí eu até orei, né? Tava orando durante a semana, Senhor, por favor, usa a minha boca, usa o meu pensamento, Senhor, que não seja igual uma metralhadora, em nome de Jesus. Vai tratando, Pai. Aí Ele tá me ensinando, pouco a pouco. Estou começando a conseguir me comunicar melhor. Louvado seja o nome do Senhor. E todas essas coisas são para nos gerar o quê? Perseverança. Perseverança é aquela pessoa que continua. Aquele sentimento de eu vou continuar. Não importa as coisas que eu estou passando. Ai, Senhor, tive essa crise, amém. Amanhã eu vou acordar, vou fazer minhas práticas espirituais. Vou orar, vou jejuar, vou ler a palavra. E é outro dia que se começa. E foi através disso que eu consegui passar por isso que eu estava enfrentando. Pela perseverança de continuar. Falar, não, eu sei o Deus em que eu tenho crido. Eu sei o Deus que me chamou. Eu sei o Jesus que morreu por mim na cruz. Eu conheço Ele porque eu plantei lá atrás. Eu plantei no meu relacionamento com Ele. Eu plantei buscando profundidade. Eu não fui pela parte superficial. Eu fui mais profundo. Eu busquei mais dEle. Eu sei que eu perdi o controle por um minuto, Senhor. Mas amanhã eu vou voltar. Amanhã eu volto com tudo. E aí o Senhor, através dessa perseverança, Ele vai trazendo em nós a paciência, vai trazendo em nós, mostrando que o momento de adversidade nos ensina também. Ele não vem para nos parar, só se a gente quiser e deixar. E aí, Tiago 1, eu vou ler do 2 ao 8, que foi a palavra que o Senhor colocou hoje no meu coração. E eu falei, amém, Senhor. Fechou tudo que o Senhor tinha conversado comigo, falado. Essa aqui é o Tiago, o irmão de Jesus, não o outro. E a igreja estava passando por um momento de dificuldade, de crise. Eles estavam dispersos e aí Tiago estava muito preocupado com isso. E ele escreveu isso para dar um ânimo para eles. Falar, perseverem, tenham perseverança, confiem. Esse momento é momentâneo, vai passar. E aí ele diz, tá na mesma. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições. Pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita, a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não faltando em nada. Ponto de exclamação. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos.
O Senhor, Ele nos permite aprendermos com os nossos erros, com as nossas falhas, mesmo a gente escolhendo outras coisas, perdendo o controle das nossas emoções, da nossa cabeça, Ele continua sendo bom. E através daquilo que a gente plantou, do nosso relacionamento com Ele, da nossa fé, é que a gente consegue colocar ela em ação. Falar, Senhor, estou passando por isso, mas eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que o seu fardo é leve, então eu vou depositar na sua presença. Olha, Senhor, sonda os meus caminhos, vê se nele há alguma coisa ruim. Me ajuda, Senhor, nas dificuldades que eu estou enfrentando. A fé nos faz ter coragem de fazer a oração do corajoso. Falar, Senhor, me mostra o que eu estou errando, me mostra onde eu estou faltando, me mostra essas coisas para que eu conserte elas quando é necessário, não quando eu for obrigado pelas circunstâncias que chegaram ao seu limite. Então, essa fé que nós vamos plantando diariamente no nosso relacionamento, buscando mais do Senhor, depositando nele, é o que a gente colhe nesses dias de dificuldade, nesses dias de aflições, nesses dias difíceis. E aí mais lá na frente, no 12, ele completa falando. É 12 mesmo? É no 1:12. Feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá o prêmio da vida que Deus promete aos que os amam. Esse prêmio tão maravilhoso que o Senhor garantiu para nós através do seu sacrifício na cruz, está com Ele pela eternidade que já começa aqui. E a gente pode colher os frutos disso no aqui e agora. Os frutos que a gente vai plantando diariamente, buscando não só a superficialidade do Senhor, mas o mais profundo com Ele. Falando, Senhor, eu poderia só vir domingo na igreja, só orar durante o domingo, mas eu não quero só isso. Eu quero algo a mais. Eu quero plantar, eu quero colocar as minhas sementes no lugar correto. Eu quero, Senhor, buscar mais profundo, estar mais perto do Senhor, para que eu consiga, nessa vida aqui que eu tenho, nesses momentos de usufruir um pouco dessa eternidade junto com o Senhor, poder viver a aventura por inteira. Poder viver a minha vida não só comendo bolacha, como o nosso pastor sempre diz, e a Sil também, mas tendo aquilo que o Senhor tem para oferecer de melhor, que é estar pertinho dele, que é estar do ladinho dele. Se eu tivesse passado por esse momento que eu trouxe aqui para os irmãos e eu não tivesse esse respaldo do Senhor na minha vida, eu acho que eu teria coragem de fazer aquilo que a minha mente estava mandando. Porque quando a gente passa por esses momentos, a gente acha que a gente tem um direito sobre a nossa vida, que nem nossa é, de dar fim a ela. Mas aí, falei, não, a vida não é minha, é do Senhor, Ele que me deu. Eu pego o controle de volta, porque em nome de Jesus foi o Senhor que me comprou, o Senhor que morreu na cruz por mim, é Ele que me garante a vida e a vida diária, e é através dessa vida que nós temos a escolha diariamente de fazer os 3 P's que eu separei, que é pegar o controle de volta, plantar e perseverar na caminhada. Perseverar e continuar com o Senhor até o fim. Até o fim, seja se o Senhor voltar antes para todo mundo ou se Ele voltar individualmente para cada um de nós, mas ficar firme. Independente da situação, o Senhor continua sendo bom e Ele é nosso Pai. E Ele é um Pai amoroso. E uma das coisas que eu falei com o Senhor, depois desse momento, eu falei, Senhor, o seu amor é tão grande que às vezes eu não consigo lidar com esse amor. Às vezes eu não consigo lidar com o amor que o Senhor me dá com a sua misericórdia e o amor também que às vezes o Senhor me dá através da vida dos meus irmãos. Às vezes eu não consigo lidar direito com isso, mas Ele continua amando. Mesmo às vezes a gente sendo tão errante, tão pecador, Ele continua nos amando e a sua misericórdia, o seu amor vão se renovando e Ele vai se mostrando. A cada sol, amanhecer que nasce, a gente pode ver pela nossa janela, o barulhinho do passarinho lá, é o Senhor falando, olha, mais um dia que eu te presenteei, mais uma oportunidade de você fazer escolhas diferentes, de você enfrentar esse momento aí de dificuldade que você está vivendo e buscar algo diferente junto com o Senhor. E eu falei, amém, Senhor, amém, o Senhor tem sido misericordioso e amoroso e falou comigo e continua falando. Então, o momento de crise vem, o momento de dificuldade vem para todos. Mas a diferença está em como a gente vai agir nesse momento, nesse dia mal, nessa adversidade. E a gente só vai conseguir agir com fé e ter a perseverança se a gente tiver plantado antes. Tem também, acho que é o Manuel Newton, que veio aqui e pregou um dia, que ele falou uma coisa que marcou muito meu coração, que foi que do depósito de oração,
que ele tinha um depósito de oração com o Senhor, e aí quando chegava o dia mau, ele ficava depositando do Senhor, mas mesmo tendo esse depósito, ele ainda orava mais, e eu falei, amém, Senhor, depositando na única corretora que nos garante um bônus eterno, que é na presença do Senhor. Então, pegar o controle de volta, o controle que é do Senhor, não nós, conhecendo a Ele, nós nos conhecemos, plantar no lugar certo, que é na presença do Senhor, no nosso relacionamento com Ele, procurar profundidade, nos aprofundar na presença dEle e perseverar, porque o nosso Senhor é bom e misericordioso. E eu agradeço muito pela oportunidade, espero que o Senhor fale ao coração dos irmãos, assim como tem falado comigo, e eu agradeço muito pela minha oportunidade, e não se esqueçam, pegar o controle de volta, plantar no lugar certo, buscar profundidade e perseverar. Amém, glória a Deus.